Tudo bem, pessoal? Eu começo esse vídeo dizendo para vocês que espero que vocês tenham tido um abençoado Natal e uma ótima virada de ano. Desejo um 2024 ótimo para todo mundo. Na última semana de dezembro eu fiquei devendo vídeo para vocês. Minha agenda de fim de ano foi bem corrida e não consegui. Caso alguém tenha ficado esperando, eu sinto muito não ter tido vídeo. Mas enfim, agora estou aqui para dizer para vocês todas as minhas leituras, recapitular com vocês as leituras que eu completei no ano de 2023, porque outras leituras foram feitas e não completadas, ou porque eu desisti do livro, como foi, por exemplo, o caso de Todo o Amor, do Vinícius de Moraes, que eu simplesmente larguei, ou um livro que eu comecei e não terminei, como o Diário da Sylvia Plath, que é bem grande, ou a Bíblia, que eu tenho lido. Enfim, outras leituras que passam por aqui, passam por mim, que eu cheguei a comentar com vocês, mas que não se concretizaram no ano de 2023. Então, tô recapitulando aqui com vocês todas as que foram finalizadas no ano de 2023, tá certo? Ainda vou fazer um vídeo, acredito eu, com as leituras que eu pretendo fazer para 2024. Caso alguém tenha sugestões ou queira deixar qualquer comentário, pode colocar aqui que eu vou gostar muito de ler. Sempre leio os comentários de vocês, trago aqui também. E gostaria de dizer também que todos os livros que eu comentar aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo com o link da Amazon para caso vocês queiram adquirir qualquer deles. E também vou deixar o link para o vídeo que eu fiz resenha do livro aqui comentado, certo? Lembrando que toda vez que vocês compram qualquer item através do meu link, vocês ajudam o meu canal. Me ajudam também, certo? Muito obrigada. Eu comecei o ano de 2023, lá em janeiro, com Lolita, do Vladimir Nabokov. Dá pra ver a capa aqui. E esse é um livro que, assim, eu gostei demais de ter lido ele. Foi um livro daqueles que prende a gente do início ao fim. Mas é um livro extremamente polêmico. Ele foi polêmico na época em que ele foi escrito e lançado. E ele é polêmico até hoje. E quem diz que não gosta de Lolita ou não sente vontade de ler, eu super compreendo, já que nesse livro a temática é super pesada, é pedofilia, e ainda visto pelo ponto de vista do pedófilo se justificando para um júri a respeito de algum crime que ele cometeu. E a gente não sabe se exatamente é pedofilia ou outra coisa, porque nessa história a gente fica sabendo de várias coisas que o Humbert fez que poderiam incriminá-lo facilmente. Mas eu achei uma leitura incrível, já que esse narrador aqui é totalmente desconfiável, a gente pode desconfiar dele, mas mesmo assim ele enrola muito a gente com o linguajar dele. Muitas pessoas passaram na história a interpretar a Lolita como a grande vilã da história, como quem seduziu o Humbert, e eu acho isso incrível, porque ele é claramente o pedófilo, ele é claramente o vilão, mas ele é tão bom no processo de manipulação dele que ele conseguiu convencer muitos leitores de que a culpada era a menina. Então, realmente, sim, eu acho que tem que tirar o chapéu para a genialidade do Nabokov nesse livro. É um livro muito bem escrito, ele domina a língua de um jeito incrível. Foi um livro que, assim, para mim foi 5 estrelas. Por pior que seja o conteúdo, 5 estrelas. O segundo que eu li foi este aqui, Cartas Extraordinárias, que é um livro que é assim, ó, pelo tamanho, vocês vejam, é quase uma enciclopédia. Ele tem muitas imagens de cartas que realmente foram escritas, que marcaram a história por algum motivo, seja de pessoas famosas ou não. Tem carta da Virginia Woolf, do Charles Dickens, do Dostoiévski, enfim, grandes nomes da literatura, presidente dos Estados Unidos, pessoas que, assim, ou marcaram a história sendo conhecidas, ou pessoas até desconhecidas, mas que a carta delas, por algum motivo, era marcante demais, e foi elencada para estar nessa coletânea de cartas extraordinárias. É um livro que eu recomendo bastante. Outro livro que eu li, então, esse aqui um pouco diferente dos livros que eu tenho elencado para ler, que é o Pachinko, por ser uma leitura contemporânea, né? Geralmente eu não leio muitas ficções contemporâneas, leio mais
clássicos da literatura, mas esse foi um livro que eu gostei bastante. Fiz algumas ressalvas aqui no vídeo que eu fiz, especialmente em relação ao final, que me decepcionou um pouco, mas ainda assim foi um livro que eu gostei demais, né? Eu vi alguns episódios da série que foi feita, mas eu não gostei muito, achei que ela não honrou o livro. Mas este livro aqui, eu achei um livro bem legal, assim, ele contextualiza bastante o sofrimento dos coreanos no Japão, uma história que me envolveu e achei que valeu o hype, foi até o título que eu dei, né, aqueles livros que viram hype, que todo mundo quer ler, eu achei que esse foi um caso, e realmente valeu o hype. Cartas a um Jovem Poeta do Ryuk, a versão que eu li é que existe as respostas de Ryuk a Franz Capus, não o que tem as duas trocas. Eu vou botar os dois links aqui da Amazon para quem queira adquirir. Existe um livro completo que tem as cartas de pergunta e as cartas de resposta. Eu li só as respostas de Ryuk. Eu achei um livro legal, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais dele, pelo tanto que as pessoas falaram. Tem uma das cartas que Ryuk escreve, que está nesse que eu falei anteriormente, do Cartas Extraordinárias, que aquele ali eu gostei mesmo. Achei uma carta muito boa, ótimos conselhos, não só sobre poesia, mas sobre a vida, para uma pessoa. Eu acho que os jovens vão gostar bastante, mas outras eu já não gostei tanto, e até já passei esse livro adiante para uma amiga minha, a Mari, que esteve aqui no canal, que gosta muito de poesia, achei que ela ia gostar. Mas, particularmente, eu achei o livro, assim, bom, não mais do que isso, acho que umas 3, 4 estrelas, porque eu sei que o Ryuk é uma pessoa importante e não desprezo nada do que ele fala ali, mas simplesmente não mexeu muito comigo, então não sei o quanto eu posso avaliar ele melhor do que isso. É simplesmente um livro bom para mim. Outro livro que eu li, então, foi um clássico brasileiro do Machado de Assis, Dom Casmurro. Eu li ele em formato de e-book e foi um livro que eu gostei demais. Não tinha lido nenhum das 3 grandes obras do Machado de Assis, eu não havia lido, então escolhi Dom Casmurro e me surpreendi que pude estabelecer aí um comparativo com Lolita, que eu falei que li no início do ano, justamente pelo tipo de narrador que a gente tem, que a gente não pode confiar completamente. Assim como Humbert Bentinho também é um personagem que não só não se pode confiar, como ele tenta, da mesma forma que o Humbert, jogar as culpas dos acontecimentos da história dele no caso aqui, em vez da Lolita, no caso, na Capitu. Então, na verdade, o que Bentinho faz conosco é tentar desviar o foco da atenção do leitor de si para outro. A Joana d'Arc, da Regine Pernaud, que é uma historiadora francesa. Regine Pernaud, acho que é assim que fala do francês, ela estudava muito santos, mulheres da Idade Média. E a Joana d'Arc é uma personagem muito icônica da Idade Média, que veio para vencer a Guerra dos 100 Anos, e é uma personagem que ela é muito impressionante na vida dela, e por isso que muitas das coisas da vida dela parecem lenda, parecem mentira, mito, e a Regine Pernaud, nesse livrinho pequenininho, ela mostra com fatos, com muito estudo, como essas coisas, na verdade, elas foram reais, não foram mentiras, não foram histórias. Uma adolescente, né, que sem nenhum treinamento militar foi lá e ela realmente liderou o exército francês e venceu aquela guerra que vinha há 100 anos, já vinha há anos se estabelecendo, e deu um fim naquilo na França. E teve um final muito triste. Então, uma história incrível, só foi de Joana d'Arc. E este foi um dos livros que eu li a respeito de Joana d'Arc nesse ano. Outro livro que entrou para minhas leituras, e talvez aqueles livros mais incríveis da vida, foi O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, que foi uma recomendação lá do TLT, da Tatiane Feltrin, que é maravilhosa, e eu gosto muito das recomendações dela. E esse livro me chamou especial atenção em torno do mistério que tem em volta dele. E este livro se revela um livro assim, de uma escrita muito bonita e com grandes reflexões sobre a vida e sobre o tempo, né? Então, independente do contexto militar que tem na história, a gente vê que ela é simplesmente um plano de fundo para falar sobre a vida de cada um de nós, sobre como nós utilizamos bem ou mal o nosso tempo. Acho que como nós estamos nessa época de ano novo, de repensar o que a gente quer para o ano, como a gente quer utilizar o nosso tempo,
essa seria uma leitura muito indicada. E é uma leitura fácil também, então acho que é uma leitura boa para um período de férias também. Deserto dos Tártaros. Uma grande leitura. Vou deixar o link aqui, tanto do livro quanto do vídeo que eu falei bastante sobre ele. Um livrinho bem curto que eu li esse ano, li numa tarde, é o Hope como um Artista, que é do mesmo escritor que escreveu Mostre Seu Trabalho. Os dois livros andam numa vibe bem parecida, tem resenha para os dois aqui no canal. E assim, esse livro, ele tem muitas figuras, ele é bem diferentão, e ele é uma espécie de, eu diria assim, aquele tipo de livro para quem é empreendedor, para quem quer dicas de marketing, de inovação. Ele ensina, vamos dizer, para usar um termo bem batido, a pensar fora da caixa, né, como se reinventar. E eu acho que é um livro bem interessante, pensando que, especialmente quem passa assim, pela faculdade, para aquelas cadeiras de administração, de marketing, propaganda, às vezes fica com um currículo um pouco desatualizado. E esse livrinho aqui, com uma linguagem bem inovadora, vem falar sobre muito o nosso relacionamento assim, com as redes sociais, sobre como se vende o nosso trabalho nos dias de hoje, que pode realmente ter uma boa diferença em como isso se fazia há 10, 20 anos atrás. Em termos de comunicação, as coisas mudaram muito hoje. Então é um livro que eu achei bem interessante nesse sentido. É uma espécie de manual de autodesenvolvimento, eu classifiquei ele nas minhas playlists assim. Então, mais uma recomendação do canal do TLT é As Recordações Pessoais de Joana d'Arc, de Mark Twain, que é um livro muito impressionante para mim, porque, assim, eu já gosto de Joana d'Arc, como eu falei, não é o primeiro livro que eu li esse ano sobre Joana d'Arc, e Joana d'Arc é uma figura que realmente merecia um livro como uma literatura a respeito dela. Esse livro, Mark Twain usou dados realmente reais da vida de Joana d'Arc, eu pude confirmar isso, porque bate muito com o que a Regine Pernon escreveu a respeito dela. Só que ele faz isso de um jeito, assim, fantasioso, uma literatura, uma história mesmo, que a gente acompanha toda a trajetória da Joana d'Arc nas suas guerras, no seu jeito de ser. E realmente deu pra ver que Mark Twain era um apaixonado pela figura da Joana, que ele escreve muito bem sobre ela. Foi um livro que eu gostei de ter lido, gostei muito de ter adquirido, já que Joana d'Arc é uma das minhas santas preferidas e eu recomendo muito a leitura. E dei uma olhada no vídeo que eu fiz sobre ele. E um livrinho, assim, bem curtinho, que eu li, bem pequenininho, que eu li esse ano, mas que, apesar de ser pequeno, o conteúdo dele foi realmente um divisor de águas na minha vida. É a Oração de Santo Afonso. Quem acompanha o canal sabe que eu leio muita coisa de Santo Afonso, dei uma parada até agora, mas Santo Afonso é um santo que fala com muita objetividade e coisas certeiras para a nossa vida espiritual. Então, quem menospreza a oração ou simplesmente não faz uma oração todo dia, vale a pena a leitura desse livrinho, porque Santo Afonso é muito convincente em relação à importância que a oração tem devastadora na nossa vida. Desde que eu li esse livro esse ano, não tem um dia que eu não faço uma oração pessoal, mesmo que talvez um pouco mais rápida, porque é um dia que tem muitas coisas a serem feitas, mas eu não deixo de fazer. Santo Afonso me convenceu muito em relação à importância da oração e de pedir as graças de Deus nesse momento de oração. Então vale muito a pena a leitura. Acho que é uma leitura obrigatória para qualquer católico. A Oração, um livro maravilhoso. Um autor que eu já tinha lido algumas coisas na adolescência, alguns contos, mas que valeu muito ter pego de novo, foi este aqui, que é o João Simões Lopes Neto, ou mais conhecido como Simões Lopes Neto, que escreveu Contos Gauchescos. Esse livro foi assim um mergulho muito grande na cultura gauchesca. Esse ano eu fiz a releitura do Continente, do Érico Veríssimo. Eu não coloquei aqui porque eu já havia lido, foi só uma releitura, junto com esta leitura aqui dos Contos Gauchescos, e valeu muito a pena ter lido os dois. É um livro que, assim, é um desafio à linguagem, porque existe muito esse dialeto gaúcho, que nem mesmo nós hoje aqui na cidade usamos. Então tinha certas coisas que eu ficava assim, meu Deus, o que significa isso? Eu tinha que toda hora ir procurando o significado de termos que o autor usa aqui,
que não se usa mais, ou até termos muito do espanhol, que a gente conviveu muito com nossos vizinhos uruguaios, argentinos, né, como eles chamam os castelhanos. Então, é um livro que, às vezes, a linguagem me travava um pouco a leitura. A gente vê historicamente, mesmo que sejam histórias contadas, elas têm muita relação com a história do nosso povo gaúcho. Algumas coisas me ajudaram a compreender melhor o meu povo aqui do Sul. Outro livro que eu li, que já estava bastante tempo na minha estante, esperando que eu lesse, é o Minha Guerra Particular, da Masouda Sultan. Eu descobri esse livro no canal Intervalo Literário da Bruna. Eu comparei esse livro com Eu Sou Malala. É um livro que vai falar muito, sim, sobre a cultura muçulmana. Vai falar também sobre a cultura americana, já que a Masouda saiu do Oriente Médio e foi morar nos Estados Unidos. Fala um pouco também sobre a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, que fez eu ter uma nova visão a respeito dessa guerra. Foi realmente um livro que, para mim, valeu muito a pena ter lido. E é um livro difícil, ela vai ter várias críticas em relação à própria cultura, mas também vai enobrecer aquelas coisas que ela entende que são muito ricas e vai diferenciar a religião muçulmana da islâmica, da cultura muçulmana, que eu acho que é uma diferenciação bem importante de ser feita para aquelas pessoas que entendem que a religião é um mal, porque são fundamentalistas, mas ela vai distanciar um pouco a religião da cultura. E eu acho que ela fez um trabalho muito bom aqui nessa biografia dela. E um livro que, assim, abriu um pouco a minha visão para o mundo da poesia, porque esse ano eu tentei ler Todo Amor, do Vinícius de Moraes, que na verdade é uma coletânea que a Companhia das Letras fez, e eu não me identifiquei nada com a maneira com que o Vinícius escrevia e desisti da leitura. E fiquei um pouco assim, será que eu sou uma pessoa que não foi feita para poesia? Mas aí eu li da poesia de Hilda Hilst, que também é uma coletânea de diversos livros de poesia que a Hilda escreveu ao longo da vida dela, e eu gostei demais. Tem coisas aqui que, claro, não me encaixei, outras eu não compreendi, eu sinto que merecia uma segunda leitura mais atenta, mas tem outras que me marcaram muito. Particularmente eu vi recentemente, depois de ter feito o vídeo, um outro vídeo que eu encontrei na internet, que é a Hilda lendo a poesia, se eu não me engano, é Vi as Éguas da Noite. E uma outra pessoa comentando a respeito dessa poesia. E aí eu consegui compreender ela de uma maneira totalmente diferente do que eu vinha entendendo quando eu li a primeira vez. Então, realmente, poesia, para mim, é um exercício de interpretação, de interpretar o que o autor quis dizer. Então, é desafiador, mas eu gostei demais. E outro livro que eu li de poesias, e esse é um clássico, que é Os Sonetos, né, de Camões. E esse aqui é uma versão comentada que, assim, não deixa dúvidas sobre o que a gente está lendo. É tudo explicadinho. E eu me deparei, então, um pouco com a genialidade de Camões. Porque quando eu estava na escola, eu tive como leitura obrigatória alguns capítulos de Os Lusíadas. E eu confesso que eu não entendi nada. Ficou muito difícil para mim. Mas aqui eu já me deparei com algo que eu compreendi muito mais. Achei muito mais palpável e gostei demais. Então, quem se interessar, dê uma olhadinha no meu vídeo sobre Camões, que eu acho que vai gostar. Agora eu recebi recentemente de presente 200 sonetos de Camões e quero ler e trazer aqui para vocês também. Outro clássico da literatura que eu li esse ano foi Madame Bovary, do Flaubert, que é um super clássico, né, que fala sobre um tema que hoje ele é muito batido, que é o adultério. Mas eu acho que ele tratou de uma maneira totalmente diferente. Ele tinha, sim, as suas críticas ao casamento, mas eu acho que, de certa forma, ele acaba trazendo um remédio para as pessoas que querem pensar, mas por que os casamentos não dão certo, né? A gente assiste aqui no drama da Madame Bovary uma pessoa que tinha diversos problemas, que talvez seja difícil a gente classificar se ela tinha depressão, mas o que eu acho que é certo de dizer é que ela era uma pessoa que tinha uma vida muito sem sentido, e é claro que isso se reflete no casamento dela, na vida pessoal dela. Então foi um livro que eu achei muito legal. Ele é de um realismo, né? Ele é realista, assim, ele foi classificado. E claro, ele é uma ficção, então sempre vai ter o exagero da arte, mas tem uma linguagem bem realista, tentando não ter nenhum romantismo, nem encantamento, ele traz a realidade como ela é.
É um livro que eu achei bem interessante, até porque ele fala dos defeitos dessa personagem dele, mas dá pra ver que ele é, ao mesmo tempo, um apaixonado pela personagem que ele criou. Então, assim, não é um clássico por nada, é um livro que eu recomendo. Vamos lá, a lista comprida hoje. Mais um clássico que eu li, então, dos 2 livros que a Anne Brontë escreveu em vida. Um foi o que eu gostei mais, que é Inquilina de Wildfell Hall, e este aqui, Agnes Grey, que eu também gostei bastante e acho que é uma leitura que ainda é atual, porque ela tá falando sobre criação de filhos, educação de crianças, educação de adolescentes, e bem, isso sempre vai fazer parte da nossa cultura, e algumas coisas que ela escreve nesse livro, por mais triste que seja, a gente ainda encontra hoje na nossa cultura. Quando a gente sente que existe toda uma geração assim de crianças e adolescentes que não são educados, que os pais não fazem questão de disciplinar, de castigar, de chamar atenção. Então eu faço uma discussão sobre isso, caso vocês estejam curiosos, tem vídeo aqui no canal então sobre a Agnes Grey. E eu vou falar um pouquinho mais desse tema no último livro que eu li esse ano, que eu comecei e terminei esse ano. Também fiz algum paralelo com esse assunto, assim, de criação dos filhos. No mês de outubro, eu li O Menino do Dedo Verde, que é um clássico infantil. Li propositalmente pro mês das crianças. É um livro que a gente compara bastante com outro clássico, que é O Pequeno Príncipe. Esse aqui é de Maurice Druon, que também é um escritor francês, que nem Saint-Exupéry. E é um livro que eu gostei muito. Eu gostei demais, porque ele trata, assim, de assuntos muitas vezes pesados, difíceis que a gente tem na sociedade, mas com uma visão ou talvez uma linguagem mais própria para as crianças, mas que com certeza serve muito, muito para reflexão adulta. Foi um livro que eu gostei demais. Esse livro aqui não estava na minha lista, eu não tinha intenção de ler, mas eu ganhei do meu tio e achei que acabou servindo muito bem pro mês de outubro, que foi um mês assim que todo mundo fala de terror, contos de terror, mas esse aqui é um terror real, é o último exorcista do Padre Gabriele Amorth. Parece que o Padre Gabriele Amorth já teve até documentários no YouTube, na Netflix. Então ele realmente se tornou muito famoso por conta dos exorcismos que ele fez. E digo, este livro, para quem gosta de terror, é um prato cheio. Para quem gosta de exorcismos, é um prato cheio. Mas é uma realidade muito triste, muito dura que o Padre Gabriele traz aqui em relação a crimes, coisas terríveis que acontecem. Se alguém aí estiver vendo esse vídeo e dizer, mas eu não acredito no diabo, não acredito em espíritos, acho que isso tudo é superstição, ainda assim, saiba que por mais que você não acredite no diabo, o satanismo é um movimento que existe. E os satanistas fazem coisas terríveis, estão descritas nesse livro. Então, talvez seja uma realidade desconhecida de muita gente e que talvez devesse ser conhecida. Então é um livro que foi difícil de ler, mas eu sinto que valeu muito a pena. Outro livro que eu li em outubro, mas o vídeo não saiu em outubro, foi O Médico e o Monstro, que também é um clássico, no caso de Robert Louis Stevenson, que também escreveu outro clássico que eu não li, que foi A Ilha do Tesouro. E este é um livro, assim, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, essa história de médico e monstro, né? Um livro realmente bem conhecido, mas ainda assim vale a pena a gente pegar e ler, porque a gente se depara com minúcias que escapam, saem fora, assim, quando alguém comenta a história. Aqui tem um tom moralista, religioso, bem forte, e eu gostei da leitura. Não foi um livro que me encantou, mas foi um livro que eu achei bom. Acho que quem é adolescente, assim, pré-adolescente e tá começando a ler, pode gostar bastante, se valer desse tipo de leitura, porque ela é fácil, simples e nos prende do início ao fim. É um mistério. Outro livro que eu li este ano, então, que eu sinto que vai muito na pegada de Santo Afonso, é o Filoteia. Já tem vídeo no canal. É um livro para católicos que querem aprofundar a sua vida. Ele vai falar muito aqui em São Francisco de Sales sobre o que é uma verdadeira e uma falsa devoção. E, sim, foi um livrinho que fez eu enxergar coisas que eu fazia, que eu achava que eram tudo normal. E depois de ler esse livro, vi que tinha muita coisa errada na minha vida, que eu tava botando pra baixo do tapete.
Então foi uma leitura que me despertou bastante e eu recomendo muito. Outro livro religioso que eu li esse ano, e o último, foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. E esse livro aqui é um livro que me convenceu. Eu diria que assim, o grande objetivo desse livro é que as pessoas se consagrem para Nossa Senhora. E no dia que eu estou fazendo esse vídeo hoje, não é o dia que vai sair o vídeo, mas é o dia que eu gravo, é o dia que eu realmente farei a minha consagração. Então estou feliz de estar aqui dividindo isso com vocês, esse passo na minha vida que estou dando graças a esse livro, que obviamente eu recomendo muito a leitura. Aliás, né, recentemente eu soube que teve uma discussão no YouTube de um padre com um pastor, né, e eles discutiram a questão de Nossa Senhora, e digo assim, se alguém é evangélico, enfim, de outra denominação, quer saber o que um católico pensa ou deveria pensar de Nossa Senhora, leia grandes nomes, como Santo Afonso, né, São Bernardo ou São Maria Grignon de Montfort, que falam muito bem sobre Nossa Senhora e sobre a devoção mariana. E o último livro que eu li esse ano, então, digo de iniciar e terminar, porque eu estou lendo outros, é o 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, que foi um livro muito bom que eu li. Ele dá diversas orientações, que ele dá como um psicólogo, terapeuta que ele é, para as pessoas, para o mundo, mas ele também tem uma pegada bem filosófica e religiosa nesse livro, então ele vai entrar em outros âmbitos, sim. E como eu tava falando em Agnes Grey, ele fala muito, e eu me detive muito nesse ponto no meu vídeo, falando sobre a educação dos filhos, sobre ser pai, sobre ser mãe. Então é um livro que eu achei realmente muito bom. Até hoje eu me pego pensando a respeito das coisas que o Jordan falou com a gente nesse livro. Ele é um cara que tem muitos vídeos no YouTube, é muito conhecido. Mas foi um livro que eu disse assim, que para mim ele não foi realmente algo que me abriu a mente, porque eu sinto que eu já concordava muito com o Jordan, já via muito a vida como ele vê, mas ainda assim é um livro que eu recomendo, tirando algumas ressalvas de algumas coisas que eu realmente não concordei com ele, mas no mais é um livro que eu achei muito bom. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das leituras que eu fiz aí. Em 2023, fiz uma recapitulação. Caso estejam interessados em algum desses livros, os links da Amazon estão aí. Os vídeos com as resenhas, os comentários também já estão feitos. E, por favor, deixe os comentários de vocês sobre algum livro que vocês gostaram mais, ou sobre o que vocês querem ver nesse ano de 2024, que eu vou gostar muito de ler. E, mais uma vez, um feliz ano novo para todo mundo e até o próximo vídeo.